Olá, maravilhosas! Hoje eu estou aqui com a Paloma. A Paloma tem 32 anos, é esposa do Romário. E hoje eu chamei ela aqui pra gente conversar um bate-papo bem legal sobre estar de pé diante das adversidades. Maravilhosa, apresente-se. Olá, pessoal. Eu sou a Paloma, tenho 32 anos, casada, filha amada de Deus e hoje vim compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. Show. Maravilhosa. Vamos começar conversando aqui sobre o seu casamento? Conta aí pro pessoal como você chegou, né, quando nós nos conhecemos? Como que era a sua história? Como que era o teu relacionamento? Enfim, conta aí pra galera. Tudo? É, assim, né, conta assim. Jéssica, quando nós nos conhecemos, você tinha um problema, né, enfim. E se você quiser falar desse problema também, fica à vontade. E aí você vai dizer assim, o meu relacionamento era assim, 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 e eu fiz tal coisa e mudou. Tá, Decidi permanecer casada por causa disso, disso, disso. tá. Bom, então, antes da gente falar sobre o relacionamento, vamos voltar um pouquinho, né, na Sim, infância, sim. que eu cresci com muitas feridas emocionais, assim, eu me sentia rejeitada, Uhum, abandonada o tempo todo, e isso me tornou uma mulher extremamente forte e autossuficiente. sim. E o meu marido foi um presente de Deus, assim, que o Senhor enviou no momento certo. Né? Estamos juntos até hoje para a glória de Deus. Ele foi muito paciente durante todo o processo. Eu acredito que foi um trabalhar do Senhor mesmo na vida dele, porque eu Uhum. acho que Deus falou assim: se você largar essa mulher, ela vai se perder na vida. Então, não faça isso. Então, no meu casamento, né, resumindo assim, a gente ficou junto muito tempo, assim, namorando. Uhum. E eu acredito que foram 8 anos depois que a gente foi morar juntos, sem casar, efetivamente, fomos morar Hum. juntos, né? E aí, é, o meu valor estava no trabalho. Uhum. Era era a minha fortaleza, o meu trabalho, era onde eu realmente me sentia valorizada, vista, era onde eu podia mostrar os meus talentos e ser reconhecida por isso e ganhar dinheiro. Então, o meu trabalho estava acima de qualquer coisa e também acima do meu marido. Uhum. Então, sempre fui muito comprometida com o trabalho, porque era Sim. ali que eu via que eu era boa, Era um né? escape, Um né, escape. emocional ali. Exatamente, é uma forma de você se preencher, porque nós estamos o tempo todo buscando preencher a nossa alma Aham. com coisas ou pessoas, e no meu caso era o trabalho. Sim. Então, o meu marido, ele meio que ficava de escanteio no relacionamento, né? Eu era autoritária, ao mesmo tempo eu era muito ciumenta, porque por mais que, eu era autossuficiente, mas Aham. jamais eu queria ser trocada, jamais eu queria ser traída ou que esse homem me abandonasse. Então eu tratava ele como se ele fosse realmente, eu nem sei se eu posso falar essa palavra, gente, mas era assim, terrível. Era assim, não tinha valor, infelizmente, né? E eu Sim. não me orgulho nem um pouco disso. E aí, eu cheguei em você já, assim, o relacionamento estava completamente fracassado. A gente já tinha Sem ido sem esperanças. esperança, a gente já tinha ido e voltado várias vezes, e a nossa vida era um inferno, era muita briga, e eu era muito agressiva. O que que acontecia, né? Por conta dessas feridas que eu tinha, desses buracos Uhum. na minha alma, meio que eu queria descontar nele, e Sim. eu também esperava que ele fosse uma figura de pai para mim, de forma inconsciente, né? Uhum. Esperava que ele fizesse esse papel de pai, que ele nunca fez, nunca vai fazer, porque não é o papel dele. Sim. Mas ao mesmo tempo eu descontava nele todas as minhas frustrações, todas, e tipo, eu tinha prazer em fazer isso, né? Assim, quando a gente tinha uma briga que eu ficava extremamente assim nervosa e eu tacava coisas na parede, eu tinha prazer em humilhar o meu marido, em falar coisas Caraca. absurdas para ele. Eh, Era como se eu diminuir ele me fizesse bem. Aham. E fazia, de certa forma Fazia, fazia, né. fazia, porque era como se eu tivesse me vingando daquilo que Aham. fizeram comigo, né? E ele não tinha nada a ver. Por isso que eu falo,
Deus que conservou ele, ele foi muito paciente, glória a Deus por isso. E hoje eu tento, não retribuir, porque a gente nunca vai apagar o passado, né? Sim. Mas hoje eu tento ser Valorizar, honrar. isso, honrar, essa é a palavra Uhum. certa, valorizar, perfeito. E aí eu cheguei em você com o relacionamento fracassado. Na nossa primeira conversa, eu te contei tanta coisa, chorei. E você lembra que eu falei pra você, Jéssica, eu vou me separar. Uhum. Eu vou sair de Lembro, casa. lembro. Eu não tô aguentando mais. E aí eu lembro que eu falei pra você ainda, meu marido é o oposto de mim, eu não sei como que a gente tá junto há tanto tempo, porque a gente não dá certo, ele pensa de um jeito, eu penso de outro. E você deu um conselho, não separa, passa pelo processo, depois você decide. Só que eu tava tão amargurada e tão Aham. perdida nas minhas próprias mazelas e feridas, que eu falei, eu vou aguardar o quê? E aí, por impulso, eu peguei e saí de casa. Tá, só um parênteses aqui, gente. A Paloma, ela tem um perfil que a gente chama de dominante, né? Pra quem não sabe, enfim, vai tá acompanhando a gente agora. Eu sou analista comportamental, né? E a Paloma tem um perfil dominante, que é impulsiva. Então é impulsiva. E quando eu falei pra ela, olha, não separa, ela se sentiu o quê? Quem é ela pra falar o que eu devo ou não fazer? Né? Assim. É tipo assim, ela não me conhece, não sabe da minha história, não sabe nada de mim. Como que ela vai mandar eu não separar? Ela não manda em mim. E aí, na próxima Na sessão, semana seguinte, eu. ela, então, só pra te avisar que eu separei. Continua. Ai, só o Senhor mesmo na nossa vida. Acontece. Simplesmente saí de casa, fiquei 3 dias morando no carro. Até arrumar. Porque assim, eu saí Não de sabia? casa. Eu saí de casa e não tinha casa pra ir. Pra você ver como que Você era. não me falou Não. isso. Pra você ver Tô como sabendo que agora. era a inconsequência da pessoa, né? O desprezo, assim, pela vida mesmo. Eu saí de casa e eu não tinha casa pra ir ainda. E eu fiquei 3 dias morando no carro. Eu pegava o carro, estacionava. Porque também não queria contar pra ninguém que eu tava passando por aquele momento. Minha mãe não sabia. Ah, Né? Porque se eu falasse, mãe, saí de casa, ela me acolheria na casa sim, dela, mas sim. eu era tão boazona, tão afortona, Aham, arrogante, que eu falei, não, ninguém pode saber disso. E eu aham. fiquei 3 dias morando no carro. Então eu ia pra perto da casa da minha mãe, não na rua dela, estacionava o carro numa rua escura e ficava lá, dormindo lá e tal. Sim, Até que eu consegui arrumar uma casa, Deus teve misericórdia, preparou uma casa rapidinho pra mim. sim. E eu me mudei para essa casa. E aí eu acho que quando eu tava nessa casa, a gente fez a nossa segunda sessão, que foi quando eu te contei que eu tinha saído. E aí, ali, já começou um processo, assim, de fundo de poço. Sim. Eu tive que ir para lá. Uhum, E aí, eu sozinha, eu não tinha mais ninguém para descontar minhas frustrações, eu não tinha mais ninguém para xingar, eu não tinha uhum, mais ninguém para humilhar. Então, eu tinha que lidar comigo mesma ali sozinha. E aí, quando eu tava triste, eu não tinha ninguém para contar. Porque eu continuei, tá? Minha mãe sabia que eu tinha saído de casa, porque eu fui sim. morar na rua da casa dela. Mas assim, eu não contei tudo, eu não chorava pra ninguém, né? Aham, Então eu passei por esse momento sozinha mesmo. E aí foi um momento de fundo de poço, assim, eu não tinha ninguém pra contar. As nossas sessões, eu lembro que de tão ferida que eu tava, eu não sei se você lembra disso, mas eu tentava desmarcar às vezes as nossas sessões. Mas ao mesmo tempo aquilo era tão bom pra mim, mas era tipo como se eu não quisesse falar sobre aquilo. Eu tava aham. realmente muito mal, muito ferida mesmo. E eu lembro que a gente fez mais 2 sessões, Ah, né? E aí, depois disso, alguma coisa aconteceu, não sei o quê, mudou. Assim, ó, mudou. E aí eu voltei a conversar com meu marido, né? E aí, meu marido muito triste, muito abalado com a situação. Nossa, ele ficou muito mal. Mas ao mesmo tempo ele também não queria insistir, porque toda vez que ele insistia, eu voltava e continuava sendo a mesma. Então, uhum. desta vez, eu Ele que ficou tive que meio. falar. É, Aham, eu que tive que ir atrás, eu que tive que falar, não, agora vai ser diferente, eu vou mudar, agora eu tô com uma nova cabeça. Tanto que ele não acreditou no começo, né? aham. Para ele foi só mais um, vamos, né? Sim. Mas dali pra frente foi completamente diferente. Aí a gente Caraca. voltou, né? Fomos morar num apartamento, a gente morava no fundo da casa da mãe dele, a gente foi viver a nossa vida nós dois, né? Aham. E tem sido uma bênção desde então. As pessoas perguntam assim: vocês brigam? E eu falo, não. E as Ah. pessoas não acreditam. Ah, eu acredito. Porque não é que você não tem problema no Aham. casamento, não tem desafio, não tem uma coisa que não
conecta um com o outro, tem pensamentos diferentes, porque um é de um jeito, o outro é de Sim. outro. Mas eu entendo hoje muito que a Bíblia fala: mulher sábia edifica a sua casa. Uhum. Antes eu pagava para entrar numa briga. Hoje eu pago para sair dela. Sim. Então hoje eu não quero ter razão. E hoje jamais eu quero desrespeitar o meu marido, coisa que eu fazia muito Sim. antes. Então eu já consigo perceber se ele tá com a razão, eu vou lá, peço desculpas, às vezes não na hora, mas eu me calo, penso, Aham. depois eu venho, ó, vamos Engole o orgulho. engole orgulho, exatamente. Isso foi um processo assim muito do Espírito Santo também, né? Porque você Sim. comentou assim: "Ah, a Paloma tem o perfil dominante", mas a palavra diz: "Não vos amoldeis aos padrões deste mundo". Exatamente. Você nasceu assim, mas talvez Jesus não queira que você permaneça Aham. assim. Não, e não Ele quer. ele ele te molda segundo o caráter dele, que é mansidão, que é Exatamente. humildade, né? Uhum. Então eu tenho visto desde então, acho que a gente fez o processo 2022, 2021, acho que foi 2022. 2022. E aí, desde então, assim, tem sido uma bênção o nosso casamento. Aí eu fui e, Não, e peraí, antes de você continuar, você lembra como foi quando você saiu da casa da sua sogra lá do fundo? Você acha que mudou alguma coisa no relacionamento de vocês? eu acho que mudou bastante, porque assim, é, querendo ou não, eu tinha a minha sogra como uma mãe para mim. Hum, Porque ela me acolheu, uhum. né? E eu conversava sobre tudo com ela. E aí eu falava muito do nosso relacionamento pra ela, falava mal do meu marido pra ela. Ela tomava as dores Ela tomava dele? as minhas. Tá. Porque ela também, não sei o Ah, que aconteceu, ela também me teve como filha. Tanto que nesse processo de separação e depois que eu mudei, assim, a mentalidade com relação a isso, a gente se afastou emocionalmente. Não se afastou. Mas assim, hoje a gente, por exemplo, não conversa mais sobre não o é que igual acontece era no relacionamento. antes. É, Aham. porque era uma coisa disfuncional. Sim. Era uma relação errada, porque ela não é minha mãe, ela é mãe do meu marido e eu não sou filha dela, Ela né? tem filha mulher? Não, ela tem 2 Ah, filhos homens. tá. Então ela tomava as minhas dores, Uhum. obviamente, que quando eu saía de casa, ela ficava do lado dele, né? Acolhia ele, mas ela ficava muito preocupada comigo, né? Então, sair de lá foi bom para os dois, Uhum. porque eu fui viver a minha ali começou o nosso Você casamento, praticamente. amadureceu? Amadurecemos os 2 porque, querendo ou não, ele também tinha esse laço muito Uhum. presente com a mãe dele, Sim. sabe. Então, viver separados, assim, da sogra, do sogro, fez com que a gente se amadurecesse como casal. Uhum. Eu tive que aprender a ser uma esposa que olhasse para necessidades do meu marido todas, porque algumas a mãe dele ainda supria, entende? Interessante. Por exemplo, meu marido chegava do trabalho, ele ia jantar na casa da mãe dele. Interessante. E para mim estava tudo bem. Para mim era Aham. até bom, porque eu não Aham. precisava fazer comida à noite, Sim, sim. entende? Então, a partir do momento que a gente foi morar sozinhos, eu comecei a ter que atender às necessidades dele. Então, foi um processo, assim, de crescimento mesmo, Uhum. em todas as áreas mesmo. E hoje a gente, assim, tá muito bem, graças a Que Deus. legal. Graças a Deus. E a você também, né, amiga? Que Deus te mandou na hora certa. Sim. E eu lembro que você falava assim pra mim: "Mas tem como dar certo isso? Sim. Mas não entra na minha cabeça". Por quê? Porque o seu marido tem um perfil completamente diferente do seu, né, assim, ele é mais tranquilo, mais estável, não é de discutir, é mais Sim. introspectivo e você é muito de estourar, enfim. E que legal saber E você que tá tudo acredita que bem. até por esse meu jeito de que eu era, eu acabei mudando, assim, um pouco meu marido, porque ele, tipo assim, ele falava Aham, pra mim, eu cheguei no meu limite, então no final, assim, ele também estava agressivo comigo, sim, ele também estava pavio curto comigo, e ele tinha toda a paciência do mundo, e foi aí uhum, que começou a cair a ficha, assim, falei, caramba, meu marido tão paciente todo o tempo, né, e aí sim, agora eu vejo ele, assim, nervoso, agressivo, qualquer briga também, era assim, amiga, era terrível, mas graças a Deus o Senhor restaurou o meu casamento para a que glória legal, dele. E aí que nós legal. efetivamos, né, no papel, o nosso Aham. casamento. Eu fiz com medo, né, porque estava Sério? recente, apesar de que eu sabia que eu queria ficar com Uhum, ele, porque eu sempre tive tendência de abandonar as sim. coisas, abandonar pessoas, abandonar meu casamento, abandonar o Abandonar que era bom para mim, projetos, sempre. sim, Então eu fui, casei no papel, mas assim, eu fui por um ato de fé mesmo, que porque no legal. meu coração aquilo não estava ainda certo. Eu Aham. ainda tinha medo de será? Será que e eu pensava assim, se acontecer alguma coisa lá na frente, eu quiser separar, vai ser muito mais difícil. Mas mesmo assim eu fui, coloquei o nome dele no meu nome,
entendeu? Sim. E foi, e graças a Deus, amiga, nunca mais passou pela minha cabeça separar do meu marido. Nunca Uau. mais, graças a Deus. E assim, fortaleceu, fortaleceu. E hoje mesmo, diante de tantas coisas que Que nós legal. passamos, né? Que a gente vai Aham. falar um pouquinho, é assim, a nossa relação só fortalece. Eu acho incrível. Que Então eu te legal. perguntava e não tinha a menor noção de que Uhum. sim, Sim, pode dar certo duas pessoas diferentes. E é o ideal, porque um vai completar o outro, sim. né? É isso. E era aí justamente isso que eu te falava. Eu falava, claro que dá certo, é Sim, aí que vai dar certo. exato. Porque vocês são o oposto ali nos perfis, mas vocês se complementam. E aí eu lembro de uma vez que você disse que foi numa loja. Não sei se você lembra que você me contou essa história, que vocês foram numa loja e você sempre foi muito impulsiva pra comprar. E ele ficava, tipo, meio que te podando. Não, calma, vamos somar, vamos isso, vamos aquilo. Você, não, isso me irrita. É. E eu falava, não, mas, né, é assim mesmo e tal. Aí você depois reconheceu e disse. Jéssica, você sabe que eu tô entendendo que realmente eu sempre fui muito impulsiva e fiz muita coisa errada. E ele ali, ele me, de certa forma, ele me equilibra. Ele é o meu equilíbrio. Então, assim, depois eu paro e penso, eu falo, nossa, ainda bem que ele não deixou eu fazer tal coisa. Sim, Agora eu amiga. entendo. Então, Nossa, ele me livrou de tanta nossa. furada. Ah, Meu Deus, de golpe. Você não tá entendendo. sério? Ele me Golpe livrou, financeiro? golpe financeiro. Ele me livrou de muita coisa. Ainda bem que você compartilhou com ele também, né? Sim, e assim, meu, hoje eu amo, sabe, pedir a opinião dele. Amor, ó, tô pensando nisso aqui. E eu escuto muito bem a Aham. opinião dele, porque assim, ele também tem a tendência de ser um pouco negativo, né? Sim, sim. Pessimista. Isso, tipo, muito pé no chão, Aham, né? Não arrisca. Então, eu avalio a opinião dele e falo, não, ok, tem razão, vamos aham. ponderar. Então, o perfil dele, cara, assim, não dá pra viver sem o perfil dele na minha vida, Sim. sério. Mas, assim, ele me livrou de muita furada. Nossa, muita mesmo, muita mesmo. Que Tipo, de legal. investimento, de fazer Uhum. investimento, que, tipo, de golpe, de empréstimo, que você tinha que pagar antes. Eu era bobinha, assim. Eu falo pra você, quando você tá longe Caraca. de Jesus também, você fica uma. Como é que fala? Uma marionete, Aham. né? Porque o Espírito Santo, ele também te revela as Sim. coisas, né? Ele que vai nos Com ensinar todas as certeza. coisas, né? Com E eu certeza. também fiz muita burrada por conta disso. Mas ele foi um ponto chave, assim, para ajustar as coisas. Enquanto eu estive relacionando, enquanto estamos relacionando, já fez 14 anos, né? Nós estamos Aham. juntos. Ele me livrou de muita burrada. Muita mesmo. Outras eu não ouvi a voz dele, fui e Quebrou a e quebrei a cara. cara, né? Mas assim, ele me livrou de muita coisa. E hoje eu honro muito a vida do meu marido e eu não, sem medo, sem vergonha de falar assim, casamento é uma bênção. Sim. Casamento é uma bênção e quando você tem Deus no meio do casamento, melhor ainda. Quando você tem Deus no centro da sua vida, melhor ainda, porque sim, você consegue ser aquela pessoa sábia, Sim. que você consegue passar por coisas dentro do relacionamento, por situações e você não agir pela emoção, Exato. né? E também olhar e entregar para Jesus suas feridas, para ele te sarar, porque as feridas são partes assim importantíssimas da nossa vida que faz você ser quem Uhum. você é e fazer o que você faz. E tem Exatamente. muita gente, esses dias uma moça compartilhou comigo, eu vi Hum. o seu testemunho há um tempo atrás de restauração do casamento e eu sou exatamente assim. Eu falei, amiga, você é assim porque você está descontando nele o que você tem aí. Então Aham. você tem que olhar para essas coisas, mas assim, não buscar cura fora de Jesus, eu já falo logo, Uhum. que só Jesus pode sarar e curar nossa alma, né, verdadeiramente, né? Sim. Mas sobre casamento, assim, casem é uma bênção, mas assim, escolha uma pessoa certa. Eu não Exatamente. me preocupei com a escolha. Na verdade, ele foi um presente de Deus na minha vida, e glória a Aham. Deus. Deus tem um plano na minha vida desde o ventre, eu sei, eu vejo ele em tudo. Mas tem que escolher direitinho, né? Sim. Porque é uma vida. E hoje casamento está sendo tão deturpado, tão Banalizado, né? banalizado, porque qualquer coisa as pessoas querem separar e é algo sagrado para Deus, assim, casamento Uhum. é algo sagrado para Deus. A gente tem que entrou e dar um jeito de não sair dali nunca mais. É assim que tem Você que ser. falando isso, eu lembrei de uma frase que eu tava pensando hoje, enquanto eu tomava banho, porque uma pessoa me chamou pra falar sobre reclamar sobre casamento, né? Porque quantas pessoas vêm falar comigo, elas vêm reclamar Sim. mesmo, né? Reclamar do outro. Uhum. E eu falei assim pra ela, maravilhosa, quando a gente não investe no recrutamento, a gente precisa investir em treinamento. Sim, Ou seja, você entrou nesse jogo, você tem que entrar pra ganhar. exato.
O namoro, ele foi feito exatamente pra dar errado. Tem que dar errado, porque se der certo, dá casamento. Uhum. Então tem que dar errado. Tá dando errado? Separa. Já separa ali, no namoro. Namorou, noivou, deu errado, já separa. Porque ainda não existe uma aliança. Exato. Agora, amiga, casou, faz o negócio dar certo. E aí teve Uhum. uma outra que já passou por vários casamentos, deu errado. Ela separou, né, várias vezes. E agora ela tá tentando mais uma vez. Ela falou, ora por mim, porque é a última vez que eu vou tentar. Essa é a minha última tentativa. E eu disse assim pra ela, vai sabendo que vai dar errado. Ela, como assim? Ela tomou um susto. Ela, não foi isso que eu vim buscar. Eu não queria que você falasse isso. Eu falei, então, vai dar errado várias vezes. Quem tem que fazer dar certo é você. Sim. É decisão. Casamento é decisão. Eu decido permanecer, eu decido amar, eu decido fazer dar certo. É sobre isso. Casamento é sobre isso. Enfim. Exatamente. Isso que você falou agora dessa moça, né? Me lembra muito aquela passagem de Jesus com a mulher samaritana lá no poço, Aham. né? E daquela passagem eu tiro, assim, a seguinte lição. Muitas vezes nós estamos buscando o preenchimento da nossa alma em pessoas. Por isso eu Exatamente. relaciono aqui, relaciono ali. Aham. Ninguém me preenche, Sim. né? Tem gente que é no relacionamento. Tem gente que busca esse preenchimento na comida. Aham. Tem gente que, como eu, buscou em No conhecimento, acima de todas as coisas, Sim. trabalho. E você vai buscando formas de preencher sua alma e você nunca encontra, porque você se joga naquelas coisas e você percebe que no fim do dia você se sente vazia de novo. Exatamente. E só Jesus, só Deus pode preencher a nossa alma, porque Ele foi quem criou ela, Ele que sabe o Fato. que é preencher a nossa alma, Aham. né? Então, esses dias uma amiga comentou comigo, né? Infelizmente ela sofreu uma agressão, ela separou e sofreu uma agressão do ex-marido. E aí eu falei, amiga, eu não posso te dar conselho para pedir divórcio. Eu, como cristã, eu não posso fazer isso, porque eu acredito numa restauração, mas você precisa estar posicionada. Uhum. Como é que eu, que tive meu casamento restaurado, vou falar para você, não vai lá, divorcia? Eu Aham. falei, você vai tomar a sua decisão sabendo que você vai ter consequência disso. Eu não vou ser a amiga que vai ser como todas as outras que vai te dizer, pede divórcio, separa e tal. Sim. Ela, amiga, mas você acha que Deus quer que eu Apanhe. apanhe? Deus não quer nada. A escolha foi tua. Aham. Foi o que você acabou de falar. Você não se atentou no recrutamento. Sim. Porque a pessoa dá sinais desde o início. Não vem falar que não, que é só depois que casa. Não. Uhum. A pessoa, ela dá sinais. Mas você tá tão cega e tá tão achando que você vai entrar naquele relacionamento Uhum. pra pessoa te fazer feliz, e ninguém vai te fazer feliz. Ninguém vai te fazer Exato. feliz, né? E aí você vai de cabeça e depois você terceiriza pra Deus, mas Deus não tem nada a ver com isso. A escolha Aham. foi tua. Sim. Então não é que Deus vai querer. Não, meu amor, Deus já colocou na palavra dele tudo que ele pensa e planeja pra você. Uhum. Mas você tem suas escolhas aqui na Terra e você Exatamente. vai assumir as consequências. Assim como você teve que assumir as consequências de casar com alguém que faz isso, que fez isso com você, mas Jesus pode restaurar, né? Uhum. Pode perdoar, pode Sim. sarar. Como você também vai ter que lidar com a consequência de um divórcio, porque é a quebra de uma aliança diante de Sim. Deus, né? Enfim, mas sobre casamento Mas isso. sabe que você falando isso, eu lembrei de uma coisa? Que assim, meu marido, ele sempre teve pavio curto, até mesmo porque nós temos ali, né, o mesmo perfil, dois dominantes, então pensa, ele falar, eu falo B, eu falava, né? Que depois que a gente vai se permitindo ser curada, as coisas vão acontecendo. Só que eu não tinha maturidade nenhuma quando casei, né? E teve uma época que o meu marido, ele veio pra cima de mim, mas porque eu provoquei. Então, eu jamais, né, se eu não tenho maturidade, eu jamais vou chegar pra você. Hoje eu entendo sobre maturidade, autorresponsabilidade, sobre livre-arbítrio, sobre decisão. Eu entendo sobre tudo isso, mas uma pessoa que tá ali naquele lugar de vítima, né, que ela acha que o mundo é contra ela, e, enfim. Pra eu chegar em você e falar assim, então, é que o meu marido me agrediu e você acha que eu tenho que continuar. Tá, mas eu só tô contando a minha versão. Uma história sempre tem 3 versões: a minha, a dele e a verdade. Qual é a verdade nessa versão, né? Nessa relação, nesse acontecimento? Porque naquele dia eu entendi, o meu marido ele nunca me agrediu. Nem nesse dia ele não me agrediu, mas ele veio pra cima de mim, foi um sinal de agressão, mas porque eu fui pra cima dele. Ou seja, ele também não é nenhum tapado. Você entendeu? Sim. Eu fui pra cima dele e ele veio pra cima de mim também.
não aconteceu nada, mas poderia ter acontecido. E se tivesse acontecido, quem provocou fui eu que não tive sabedoria. Mas qual a história que você ia contar? Exatamente. Né? Mas qual a história que eu ia contar? Eu poderia ir lá e dar parte dele na polícia? Poderia. Eu teria. É verdade, ele me agrediu? Sim, me agrediu. Né? Ele poderia ter me agredido. Foi real. Mas, naquele momento, graças a Deus, Paloma, eu sempre falo assim: olha. O Espírito Santo, ele sempre foi muito bom comigo. Porque eu não sabia que ele falava comigo, mas ele já falava comigo. Mas eu não sabia, porque por vezes ele me direcionava e eu não entendia que era um direcionamento do Espírito Santo. Então, naquele momento, vinha uma vozinha e falava assim: mas calma aí, vamos analisar a situação. Isso já aconteceu? Não, nunca aconteceu. Isso, mas o que você fez? E todo o cenário passava ali na minha cabeça novamente. E aí eu caía em si e falava: não, mas. Tipo assim, não foi proposital. Sabe? Foi uma armação ali. Uhum. E eu só mordi a isca. Sim. Entende? Então, era pra eu estar casada agora? Não era pra eu estar. Se eu tivesse. Ai, porque meu Deus. Entende? Sim. Então, assim. Nesse caso, não estamos apoiando que as mulheres têm que apanhar. Não é nada Não. disso. Mas a Bíblia fala que a mulher sábia edifica a casa enquanto a tola destrói com as próprias mãos. Ok. Né? A gente precisa analisar esse cenário. Será que realmente você é a super boazinha e ele foi quem te agrediu? Você nunca fez nada? Tipo, não, ai, Jéssica, mas não justifica. Tudo bem, não justifica. Mas é só colocar a mão na consciência e pedir pro Espírito Santo ajudar mesmo, sabe? É. Porque às vezes a gente tá tão cego que a gente não se enxerga. Você sabe disso, né? A Sim. gente não se enxerga, não Exato. adianta. Quantas vezes eu agredi o meu marido? Eu agredi. Sério? Eu agredi. Mas ele nunca Não me reagiu? orgulho, não me orgulho, que fique bem claro. Mas eu já agredi ele várias vezes. Ia pra cima dele, batia nele. E ele? Pegava, já cheguei a pegar objeto. Ele não ia pra cima de mim. Ele não vinha pra cima de mim. Nunca veio. Só que aí teve uma vez, quando já tava bem No limite, no assim. limite, eu fui pra cima dele, ele pegou assim no meu punho, Uhum. assim. E machucou, porque é homem, é Sim. forte. Aham. Aí, minha Aí ele Você se vai me posicionou como bater? homem. É. Aí você vai me bater? Ousa tocar em mim pra você ver o que que vai acontecer com A você falta de se eu não, sabedoria. se eu não destruo a sua vida. Eu bati assim. Agredi ele, e agredi não só fisicamente, mas eu Aham, agredi com fisicamente palavras. com palavras assim destrutivas. Aham. Palavras assim que humilhavam ele. Mas naquela hora o que só me importava é que ele pegou no meu punho forte. Aham. E aí eu poderia ir pro Instagram e pra internet e contar essa minha Sim. versão pra todo mundo. Todo mundo ia acreditar em mim, porque a voz da mulher é o que vale, Exato. né? Exato. Então, a Bíblia é o manual, a bússola, a tola destrói, a sábia edifica. Exato. Então, eu tenho que entender não só dentro de uma relação de marido e mulher, com qualquer pessoa na rua. Você tá num Uhum. trânsito. Tem mulher que tá no trânsito e elas acham que elas podem ir falar de qualquer jeito com um cara na rua que nem conhece. Eu falo, Exato. gente, vamos ter prudência, galera, mulheres. Porque assim, ó, o meu marido me ensinou isso. E eu falo que é uma lição que eu levo pra minha vida. Foi ele que Aham. ensinou. Ele fala assim, amor, existe o mundo real e existe o Aham. mundo ideal. Sim. No mundo ideal, todo mundo respeita todo mundo, homem não bate Uhum. mulher, você vai lá, você xinga o cara no trânsito, ele não vai fazer nada, ele não vai apontar uma arma pra tua cabeça, ele não vai te agredir, Sim. né? No mundo ideal, você vai ficar de conversinha com outros caras no WhatsApp, você Aham. vai ter amizades masculinas, e o cara vai ser de boa com você, Aham. e tá tudo certo. Agora, no mundo real, você não sabe qual é a história da pessoa. Você não sabe o que que ela Exato. tem ali dentro, às vezes ela se sente insegura, Aham. né? Às vezes ela teve um pai agressivo, Exato. entende? Às vezes são tantas coisas e a Às gente vezes tem um que. foragido da polícia. Exatamente, entendeu? Então, como é que você tá lá num trânsito e aí você sai, senta mulher, sai do seu carro Aham. e você E vai vai bater peitar um boca. cara que pode te arrebentar a sua cara? Eu Exato. falo assim, eu amo o meu rosto lindo, bonito, eu não quero que ninguém deforme ele. Então, Sim, eu sim. vou ser prudente. E tipo assim, o cara falou A, B, eu fico calada. Ai, não é ai, como você é boba. No reino. O reino é loucura para as pessoas do mundo. E às Aham. vezes as pessoas te taxam como bobinho, mas não é. Você sabe viver. É porque você tem sabedoria para viver e você não fica se metendo em cilada. Exato. Diferente das pessoas que não estão com o Espírito Santo. Sim. Elas agem impetuosamente, como eu era antes, fala o que quer na hora que quer, e na hora que vem as consequências, ah, meu Deus, eu sou vítima. Sim, exatamente. Exato. Então, quem tem o Espírito Santo, quem está com Jesus, vive
sabiamente em todas as situações. Às Sim. vezes você vai falhar, às vezes você vai errar, mas assim, você vai deixar de se meter em 99% das bagunças que você se Aham. meteria, Exatamente. né? Você falando isso, eu lembrei de um corte do Pablo Marçal, que ele falava esse negócio do trânsito, né? Que, nossa, deu o que falar. Não sei se você já ouviu falar do bater palma ao contrário. Já ouviu Não, alguma coisa assim? não. Que ele falava assim, no trânsito, por exemplo, quando ele fecha alguém, que ele sabe que ele causou ali algo, né? Que ele tá errado, e a pessoa vai xingar, ele diz que. Sabe o que que eu lembrei disso? Porque que ele vira, tipo assim, ó, fazendo uma cara de demente, né, pra pessoa. Aí a pessoa olha pra cara dele e fala assim: não, é doido, tipo, vai embora. Só que o que que ele acabou de fazer? Ele acabou de, muitas vezes, de evitar, né? Às vezes o cara tá armado, sei lá, ele evitou uma contenda ali. Isso é sabedoria, né? E Exatamente. o pessoal meteu o pau nele lá, ele falando essas coisas assim. Ele fala, gente, isso é bater palma ao contrário. Tipo, sabe? Tipo, paga de louco, não paga pra entrar numa briga, Ah, as pessoas sabe? querem levar ao pé da letra É, tudo. Isso é exatamente. loucura. É tolice. Exa É e tolice. é toli Como é que a palavra fala? Não é inconsequente que ela chama. Enfim, mas é tolice. Tá, tá. E aí, sobre o seu casamento, aí você foi lá, casou, e aí? Aí, não sei se você lembra que eu falei pra você que eu não queria ser mãe, né? Lembro. Porque Não, eu na verdade você tinha. era. Na verdade você era mãe. É, eu vou chegar. Eu era mãe, mãe de pet, mãe de cachorro, né? E eu falava muito assim, ele tinha essa narrativa dentro de mim, de que eu não queria ser mãe, porque eu não queria fazer com um filho meu o que a minha mãe fez comigo. O que que a minha mãe fez comigo, né? A minha mãe horrorosa, meu Deus do céu, minha mãe malvada, Um bruxa, um monstro. monstro, como eu pintava ela. Misericórdia. Porque ela não tinha condições de ficar comigo e me deu para uma outra pessoa, que eu tive uma educação maravilhosa, que eu tive comida na minha mesa todo dia, que eu tive educação, que eu tive disciplina, Teve um lar. tive um lar, sabe? Então hoje eu vejo que foi um ato de amor da minha mãe Aham. fazer isso, por me amar muito, Sim. não ficar comigo e ceder à sua filha, porque às vezes eu ficava pensando, será que a minha mãe não me ama? Porque ela me gerou 9 meses, me escondeu lá. Ela não Aham. queria contar sobre mim pra ninguém. Será que ela não me ama? Nunca me amou, porque minha mãe foi sempre um pouco mais fria, afastada. Uhum. Depois eu entendi que também foi muito ferida, sabe? E aí, hoje eu compreendo que foi um ato de amor muito grande ela fazer isso, mas antes eu Sim. julgava como monstra, né? Eu falava, jamais quero ter filho para fazer com um filho que minha mãe fez comigo. Vai que Uhum. também dá um negócio em mim, eu quero deixar essa criança no hospital, né? E aí, depois desse processo, né, o Senhor começou a me curar e eu comecei a surgir o desejo de ser mãe, Uhum. né? E aí, pronto, aquilo surgiu no meu coração e era tudo que eu mais queria na minha vida, era ser mãe, construir minha família. Porque, na verdade, já eu sempre quis ter família. Olha para você ver como o inimigo, ele faz a gente ficar com uma Distorce. visão distorcida da realidade, né? E aí você pega outras coisas para se tornar o seu código de valor no mundo. Aham. E aquilo que realmente é importante para você acaba se esvaindo. Você, Sim. de repente, você arruma uma narrativa, uma justificativa para você não querer Uhum. aquilo que faz bem para você, né? Exatamente. E aí, eu lembro que desde criança, meu sonho era ter uma família, porque no meu interior eu queria ter família para quê? Para provar para os meus pais que eu era capaz de ter uma família e fazer o que eles fizeram, diferente, fazer diferente do que eles fizeram comigo, né? E Aham. com isso o tempo foi se mudando, com o tempo foi passando e eu comecei a construir essa narrativa de que eu não queria ter filho porque eu não queria fazer o que a minha mãe, não era o que os meus pais. Eu tinha Uhum. muita mágoa da minha mãe. E aí, depois de restaurar o casamento, né, o senhor começou a trabalhar e surgiu o desejo de ser mãe. Aí começou tentativas e eu não consegui engravidar. Eu fiquei 2 anos, quase 3 anos, na verdade, tentando. Eu parei de tomar remédio e Uhum. fiquei, acho que 2 anos e 7 meses tentando e não engravidava. E todo mês era aquela luta, né? Eu lembra que a gente foi na sua casa, vocês oraram por mim, profetizaram sobre o meu ventre, né? E aí eu assim, minha vida foi tão mudada com o processo que a gente viveu, que surgiu eu acho que era eu acho, não tenho certeza, hoje que era uma idolatria no meu coração, sabe? Pelo conhecimento. E aí Aham. eu fui buscar conhecimento em muitas fontes, né? Uhum. E eu não engravidava, eu falei assim, ah, então vou buscar algo que me ajude a engravidar. Foi aí que eu cheguei. Antes de falar disso, né? Teve a época também que eu tinha os cachorros como filho. Uhum. Eu era mãe de pet, assim,
Se você falasse o contrário, minha filha, eu te colocava lá para baixo. Eu tinha um jeito de defender isso com unhas e dentes, e eu era mãe de pet, porque era para justificar, né? E eu lembro que você ficou brava comigo, porque um dia eu fiz um post falando algo sobre isso, e você falou: como você pode achar que algo que Deus criou é ruim? Eu falei: ok. E você sabe que eu não batia a boca, né? Eu não falava Sim. nada. E quando eu percebia que você estava na defensiva, eu falava: Deus, não é comigo, é com o Foi Senhor. muitos momentos, né, amiga, Foram, que eu foram fiz várias isso. vezes. Sim. Foram várias E em vezes. várias situações, Foram vários em várias assuntos. situações, mas eu entendia que, assim, quando a gente vê lá um post que a gente, naquele momento, a gente quer reagir, é porque pisou na sua ferida. Exato. Pisou na sua ferida, e aí eu entendo isso, né? E quando você vinha me falar, eu falava: não vou rebater, é o Espírito Santo. E eu falava: Deus, é contigo. E tudo isso fez parte do processo de cura, Sim, né? sim. E aí, enfim, eu era mãe de pet, os meus cachorros era tudo para mim, e de comprar roupa, e de transformar o cachorro Nossa, que numa legal. criança, dormir na cama. Uma loucura, loucura. Você tem os cachorros ainda? Tenho. São meus amorezinhos, mas não Aham, são meus filhos. Vamos sim. colocar cada um no seu lugar, né? Aham, por Porque favor. Deus criou Adão e Eva, falou multiplicar, e de Adão e Eva não saiu cachorro. Saiu gente, ser humano. Exato. E o cachorro faz parte da criação divina, sim. Você tem que cuidar, você tem que amar, Aham, mas não tá no lugar de um filho. sim. E o Senhor me mostrou isso também, né? Eita, vai dar um bom corte. Vai. E o Senhor começou a trabalhar nisso e, de repente, eu perdi aquela posição de mãe de pet. Sou tutora deles, sou dona deles, Aham, cuido deles com o maior amor e carinho. sim. Falo que sou mãe, ainda falo, meu bebezinho, mas não é meu filho. Hoje eu tenho Sim. consciência que não é filho, é Uhum, pet, é cachorro, é um animal. Jesus não veio para eles, Jesus veio para os seres humanos, que são uhum, racionais, que têm pecado. O bichinho daquele nem pecado tem, sim. né? Então, hoje no meu coração, apesar de falar que eles são, ai, meu bebezinho da mamãe, eu sei que no meu coração eles não são filhos, não vai tomar o lugar de um filho. Só que Uhum, quando o filho chegar, também não vou abandoná-los, né? uhum. Então, cada um no seu devido lugar. E aí, o senhor trabalhou nisso, então foi algo que ficou para trás também, essa visão que eu tinha de pet. E aí, quase 3 anos tentando engravidar e não vinha, e não vinha, e não vinha. E aí, eu, como a inteligentona que sou, falei, vou resolver isso com as minhas próprias mãos. Claro. Quem é Deus para achar que ele não vai me mandar na hora que eu quero, né? Aham. E aí eu fui atrás da constelação familiar, porque uau, muita gente engravida depois da constelação familiar, muita gente tem cura, muita gente, nossa, tem a vida transformada depois da constelação familiar. E eu não sei se todo mundo que vai escutar isso aqui, né, sabe o que é a constelação familiar, mas é uma abordagem terapêutica que trabalha o seu sistema familiar lá do passado e enfim, uma loucuragem, um negócio espiritual muito, que eu só fui entender depois quando o Senhor descortinou os meus olhos, mas por um certo tempo fiquei cega. E, amiga, eu tentei fazer 2 formações de constelação familiar. Foi 2, eu paguei e não consegui. Eu comecei a pagar e parava Caraca. no meio do caminho. Eu entrava nas aulas e eu não entendia nada. E eu falava assim, meu Deus, Sério? eu acho que eu sou burra, porque eu não consigo compreender essas coisas. E hoje eu percebo que era o Espírito Santo me livrando daquilo, porque se eu tivesse ido, com certeza hoje eu Você estaria fez com aquela ensinando. pessoa, Isso. e E aí. depois eu tentei uma outra com uma escola. E eu não conseguia. Não conseguia. Eu entrava nas aulas e não entrava na minha cabeça. Eu me Caraca. dedicava, eu ficava horas estudando. E se você me perguntasse o que você aprendeu, nada. Não conseguia. Era como se minha mente tivesse fechada para Fechada. aprender. Mas eu me submetia ao processo de participar, Uhum. né? E aí, amiga, para você ver como que o inimigo, né? A nossa consciência sendo influenciada pelo mal e pela nossa própria ganância e Uhum. pela idolatria do coração e achando que a gente não depende de Deus, porque esse é o maior erro, né? Dia 8 de agosto de 2022. Não, 2023, Dia da Mulher. Eu participei da mentoria de uma determinada pessoa conhecida no mundo da Dia da Mulher é constelação. março. Isso, Março, isso. Não, É março. Dia da Mulher é em março. Você deve ter feito em alguma outra data. Enfim. Tá. eu lembro que foi no Dia da Mulher.
Enfim, foi em alguma coisa relacionada à mulher. E aí eu conheci uma consteladora, que ela era lá de Joinville. Eu já tinha participado de umas constelações em Ah, Osasco, numa escola. E para você ter ideia, como é uma coisa muito espiritual, eu teve um certo dia que eu fui trabalhar e eu fui com uma roupa toda preta e na volta eu fui direto para a escola para participar, para ser representante, né, das constelações que iam não acontecer podia. ali. E eu representei a morte em todas as constelações. Eu fui fui escolhida para representar a morte em todas elas, né? E aí, cara, se abre portais, assim, né? Jesus é vida, ele não é morte, enfim. Depois a gente pode até aprofundar mais nisso, só para falar nisso, porque tem muita coisa, né? Não vamos É. focar agora. E aí eu lembro que eu fiz, foi em agosto, amiga. Depois pesquisei se o Dia da Mulher não é em agosto. 8 de agosto. Não, é 8 de março mesmo. Agosto eu não sei o que que tem de mulher, mas. Ah, o perfil dela é bem teimoso também, viu, gente? Mas Enfim, tá tudo bem. eu sei que era alguma coisa relacionada a um Dia da Mulher, não sei, alguma coisa assim. E a gente fez nesse dia. Será que foi em março? Não, foi em agosto. Eu sei que foi dia 2 de agosto que a gente fez essa constelação Ah, online. Ela lá em Joinville e eu aqui. uhum. E foi algo diferente que ela disse que ela nunca tinha feito. Que ela estava lá online, mas tinham representantes. Porque quando você faz online, geralmente eles usam bonecos, né? Aham. E nesse dia, ela disse que foi a primeira vez que ela fez isso. Foi eu estar online, mas ter representantes pessoas lá. E aí, o que que aconteceu? Foi um rebuliço, assim, naquele dia. Eu passei mal do início ao fim. Com ânsia de vômito, meu corpo tremia todo. Eu fiquei assim, me subiu uma queimação no meu corpo inteiro enquanto estava acontecendo. Como é que a gente vai falar que isso não é espiritual, né? Me aconteceu uma queimação no meu corpo inteiro e eu estava no escritório nesse dia, eu não estava em casa, eu estava no escritório. E aí, eu sei que assim, lembrando vagamente que o senhor está me fazendo esquecer dessas coisas, né? Mas Uhum. lembrando vagamente, eu lembro que eh, a minha mãe, que tinha que me abençoar para eu engravidar, e aí ela me Uhum. abençoou lá na constelação, e na minha família houve um derramamento de sangue. Que lá não foi explícito o que que houve, mas Uhum. escutamos um tiro. Ela escutou de lá e eu escutei de cá. Tu Um escutou tiro. mesmo? Eu escutei um tiro. E aí, no final, ela falou assim: Você escutou o barulho de um tiro? Eu falei: Escutei. O que que foi isso? Aí ela falou assim: Houve derramamento de sangue na sua família. E aí ela falou assim: na sua família, já há um bom tempo, os filhos não conseguem ficar com as mães. Hum. E você foi uma delas. E por isso seus filhos, e por isso você não consegue engravidar. Algo assim. Uhum. Aí, no final, minha mãe foi lá, me abençoou, né? No movimento ali, a mulher que estava representando minha mãe foi lá, me abençoou, falou, te abençoou por ter feito. E amiga, foi dia 2, dia 22 de agosto, eu descobri minha primeira gravidez. Uhum. E aí, uau, a Ah, eu lembro. constelação me engravidou. Eu lembro você falando pra mim. Uau! A constelação familiar foi ela que me fez engravidar. Agora tudo certo, tudo maravilhoso. Então, aí aquilo fez eu gostar ainda mais da constelação. E eu não parei por aí. Foi aí que eu comecei a sentir o desejo de estudar sobre isso, porque, oh, eu sou tão boa e deu tão resultado que eu quero levar isso para as Não, você pessoas. lembra que você até marcou um café comigo, né? Sim, Acho que você pensou, vou esfregar na cara sim, dela que eu tô grávida. sim. Ai, amiga, que treva. Mas foi isso mesmo que você pensou? Tipo assim, será que foi uma necessidade de você me contar? Tipo, Eu acho que eu queria você te lembra? contar mesmo porque você acompanhou o processo, né? Você estava sempre presente ali, você tinha orado por mim. Mas eu acho que nesse café eu nem cheguei a contar para você dessa forma que eu tô contando agora, porque hoje eu tenho essa revelação de que eu achei que a constelação que tinha me engravidado, mas eu não falava isso explicitamente, mas É no que a meu gente coração tinha era. orado também por você, Sim, né? sim. Só que aí na minha cabeça a constelação que me ajudou a engravidar. E aí foi que Aham. surgiu o desejo de estudar sobre isso, que eu queria levar isso para as pessoas. Eu queria curar as pessoas, porque, claro, eu sou Deus. Aí. Agosto é o mês das mulheres por conta da.
a campanha de combate da violência contra a mulher. Tá, tem sentido. É. É alguma coisa da mulher. Era, porque eu lembro que ela falou assim, vai ser no dia não sei o que da mulher, a Tá. nossa constelação. Eu lembro que pra ela, tipo, foi muito bom isso. Não foi dia 2, foi dia 22 de agosto de Aham. 2023. Então, é isso mesmo. E dia 28 foi muito rápido. E dia Sim. 28 eu descobri a gestação, né? Aí eu fiquei Você atônita. já tava grávida, então? Será que não? Não. Dia 22 e dia 28? Dia... Não, amiga, foi dia... eu tô confusa, mas foi dia... Tá, enfim. Eu sei que foi no começo Passaram-se do mais ou mês menos e 20 depois dias. Isso, eu Tá. descobri a gestação. E eu fiquei maravilhada, né? E felizaça e... Nossa, tô grávida, meu Deus, e... Nossa. E aí, aconteceu que eu perdi esse primeiro bebê. Eu descobri e 6 dias depois eu tive o aborto espontâneo, né? Uhum. E aí eu fui de 0 a 100, né? De 100 a 0, muito rápido, né? Sim. E eu fui buscar na constelação resolver aquele problema de novo, né? E aí ela falou assim pra mim: lembra que eu te falei que na sua família houve muito derramamento de sangue? Você precisa. Existe um processo, porque essas pessoas estão recobrando esses bebês, e na sua família já houve um histórico muito grande de que filhos não podiam ficar com as mães. E é um caso seu, mas pode acontecer a qualquer momento de novo de você engravidar e ter esse Ela bebê. lançou um decreto pra você. Foi. Aí, amiga, eu fui pronto, aí eu fui pesquisar. Fui até a casa da minha mãe e falei: mãe, quem foi que derramou sangue nessa família? O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa entre mãe e filho? Aconteceu algum assassinato na nossa família? E ela confirmou que aconteceu um assassinato na nossa família. Uhum. Uma irmã dela tinha um bebê de 10 meses e o marido dessa irmã matou essa mulher, enterrou ela no quintal de casa e sumiu com o menino. Até hoje, nunca foi encontrado. Meu Deus. E aquilo fez sentido pra mim. E aí eu lembro que eu fui compartilhar isso com você. E aí você falou uma coisa pra mim. Nem tudo que funciona vem de Deus. Eu Uhum. acho que você falou isso. E você também citou a história dos magos lá dos adivinhos lá de Faraó, né? Que eles também faziam alguns sinais. Eles não fizeram todos, mas eu acho que até o quarto ou quinto sinal eles fizeram igual. Mas aquilo não entrou na minha cabeça naquele momento, porque eu tava cega. Eu falava, essa Jéssica, tudo que eu vou falar pra essa Jéssica, Ela vem contra. eu falava pro meu marido, eu falava, tudo que eu vou falar pra Jéssica, ela vem contra, parece que a Jéssica não sei. Ela é religiosa. É uma religiosidade, assim, que eu vou te contar. Eu falava assim, amor, a menina te ajudou. Ela sabe o que ela tá falando, toma cuidado. E ele fala, toma cuidado, que às vezes você tá buscando outras coisas aí. Meu marido sempre muito sábio. Nossa, às vezes você tá buscando algumas coisas aí, não faz sentido, toma cuidado. Ele falava nas entrelinhas, né? Aham. E aí, beleza. Aí, aquilo se confirmou, eu falei, então tá bom. E eu aceitei esse decreto. Então tá bom, então houve derramamento de sangue na minha família. Às vezes vai acontecer isso comigo também, porque tá recobrando essas crianças, é um preço que eu tô pagando por causa do sistema. Misericórdia, amiga, Mas e se o preço Jesus... que foi pago, Então, mulher? entende? Olha a cegueira, amiga, olha a Sim, cegueira. sim. E tá tudo bem, né? Pra mim, aí eu passei por aquele aborto lá, sofri meu luto, mas rapidamente me levantei. Tá tudo certo. Tá bom, o primeiro já foi, já tá pago. Segundo. Só que assim, eu não contava que ia ter mais 3, Aham. né? Aí o segundo, amiga, foi uma gestação 3 meses depois. Em 9 meses eu engravidei 3 vezes. Caramba. A cada 3 meses eu engravidava. E pode? Tipo, pode assim? Sei lá, amiga. Eu tava louca pra engravidar. Aham. Eu só queria engravidar. Porque o primeiro foi um espontâneo, então não tive que fazer procedimento nenhum. Aí o Uhum. segundo foi 3 meses depois, se eu não me engano. Eu não vou saber as datas certinho, mas eu lembro que em janeiro eu tive que tirar. Eu engravidei em agosto e depois eu engravidei em novembro de novo. Caramba. E o segundo, a gestação avançou um pouco mais. Era uma menina, eu já sabia o sexo, né? E aí não foi espontâneo. Na segunda ultrassom, o coraçãozinho dela não tava batendo. Uhum. E aí a gente teve que ir pro hospital para fazer o procedimento para poder tirar. Oh, meu Deus. E aí no hospital, amiga, olha, é assim, uma coisa de louco. Porque eles te colocam com as mães que estão tendo seus bebês. Uhum. E aí você tem que passar por isso de ver as mães saindo com seus bebezinhos e você tá lá para fazer o mesmo processo, só que para tirar. Aham. Foi terrível, foi terrível. E o meu sonho sempre foi ter uma menina. E eu tive que tirar exatamente quando eu sabia que era uma menina. Todas as outras eu não precisei tirar. Uhum. Mas quando eu soube que era uma menina, eu tive que passar por esse processo, né?
E aí foi terrível, assim, mas aí, nessa segunda gestação, eu acho que eu nem te contei isso. Quando eu tava passando por esse momento, né, que eu tive que ir pro hospital, tirar, foi assim, horrível. E aí eu lembro que quando eu voltei pra casa eu fiquei muito mal. Uhum. E aí, amiga, só Deus, assim, nesses momentos, sabe? Porque as pessoas, elas tentam te ajudar. Sim. Só que as pessoas, elas não sabem que o que elas falam te machuca ainda mais, Uhum. né? Então, assim, a última coisa que você quer ouvir é: ai, você é nova, você vai engravidar de novo. Ai, Uhum. você tem que dar graças a Deus porque estava pequeno ainda. Porque Deus te privou de vir uma criança Com com defeito. deficiência. E as pessoas falam um monte de coisa que tá bom, eu sei. É porque as pessoas querem te tirar Sim. dali. Mas, olha, gente, até um conselho que eu dou pra vocês. Se vocês souberem de pessoas que estão passando por isso, de perder filhos no ventre, a melhor coisa que você pode fazer é abraçar essa pessoa, mas não fala nada, não. Não tenta ajudar com palavras, porque não há palavras no mundo pra acalentar aquela pessoa, é só Deus. E eu lembro, amiga, que quando eu voltei pro hospital, né, que eu tava me recuperando da cirurgia e tal, teve um dia que eu esperei meu marido pra ir trabalhar, eu esperava ele sair pra eu chorar. Porque eu não queria, porque meu marido, ele é tipo uma esponja. Se eu Uhum. tô feliz, ele tá feliz, se eu tô triste, ele tá triste. Aham. E eu esperava meu marido sair pra trabalhar, pra eu poder chorar, né? Escondi a minha dor assim mesmo. E foi um Uhum. erro que eu cometi, porque ele tem que participar da dor comigo, né? Sim. Então também foi algo que o Senhor me. Tudo Trabalhou. foi necessário, amiga. Eu não reclamo de nada, que tudo foi necessário por uma cura que o Senhor tá fazendo, né? Sim. E aí eu lembro que um dia, quando meu marido saiu para trabalhar, eu me deitei assim no chão, mas eu chorava tanto. Eu chorava tanto. E eu chorava. Para Deus, assim, uma coisa amarga que eu estava sentindo, uma amargura muito Uhum. grande, e aquilo vinha da alma. E eu lembro que eu chorei, 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 eu não tinha hora para. Eu acho que eu fiquei umas 2 horas chorando. E Caramba. eu falava assim: Deus, onde você está? Por que, que o Senhor está permitindo que eu passe por isso? Olha o que, que eu estou sentindo. E eu fui muito sincera com Deus. Aham. Eu falei: Deus, eu estou me sentindo fracassada. Eu estou me sentindo incapaz. Sabe? Eu estou me sentindo assim, alguém que não serve o Senhor. E eu fui falando para Deus, porque a religião, às vezes, impõe que você deve orar de uma maneira, de outra, mas Uhum. até Jesus falou para Deus: Pai, porque o Senhor me abandonou. Uhum. E eu aprendi a orar Sim. aí, que é a gente levar para Deus tudo. Uhum. Se eu tô feliz, eu levo. Se eu tô Uhum. triste, eu levo. Se algo tá me incomodando. E foi a partir daí que eu comecei a fazer perguntas pro Senhor. Eu não fazia. Show. Eu não fazia. Eu não falava para Deus o que eu tava sentindo. Eu escondia das pessoas e dele. Uhum. Dele não, porque ele sabe, né? Mas ele quer que você leve. Sim, Ele sim. quer que você fale. E aí eu lembro que eu derramada lá no chão e chorando, e chorando, e chorando. E falando essas coisas. Eu acho que foi uma oração do Espírito. Sabe quando fala que o Espírito intercede por nós com Aham. gemidos inexprimíveis? Eu creio que nesse dia o Espírito colocou essas palavras na minha boca para eu precisava falar. E eu levantei dali uma nova pessoa. Eu levantei dali saciada, Nesse preenchida. tempo você já tinha caído a sua ficha? Não, aí foi Não. depois dessa oração. Ah, tá. Aí um belo dia a senhora Jéssica me manda um vídeo no WhatsApp. Ah, foi eu que te mandei? Foi. É porque eu vi você comentando nos stories. Foi você, Porque uma amiga. amiga me mandou um vídeo. Eu falei, quem será essa amiga que mandou do Bispo JB? Foi Que você você, falou do Bispo. querida. Ah, legal. Olha, eu participando de tudo. Sim, sem saber. E aí, você me mandou aquele vídeo, eu tava nesse processo, né? Só que ainda, ok, eu não tinha tido as Não, e escamas dos você olhos também já não me tava tiradas. não tava Não me te suportava suportando. mais, porque tudo que eu ia falar pra você, você vinha com uma palavra contra. E aí você, pra mim, era uma religiosa. Chata. E você me falou isso, né? Você lembra? Perdão, amiga, me perdoa. Não, já tá perdoada, já tá perdoada. Glória a Deus. Era um processo. De repente, um dia eu tava lavando louça e a Jéssica me manda uma pregação do Bispo JB. Você, ai, meu Deus, o que a Jéssica quer? Não, aí eu falei, ai, meu Deus, deixa eu ver o que a Jéssica quer dizer com isso. Eu não escutava mais pregação, Que amiga. O legal. meu negócio era só estudar, Aham. estudar. E ninguém reconhecia Cristo como Salvador, porque tudo que eu estudava Ah. era a lei da atração, a Sim, sim. constelação. Cristo não estava no centro de Era nada. um cara legal que passou pela terra Era o e é isso aí. coaching, era Aham. eu comentei com você que eu cheguei a comparar Jesus com Buda. Sim. Eu comentei. Que você comentou até com seu marido que você tava duvidando até da Bíblia. Meu marido muito sábio também aí, usado por Deus, né? Um dia a gente tava com os Cuidado. cachorros lá fora. E aí eu olhei pro céu assim, vi umas estrelas, que o negócio pra mim era natureza lá, ali, era natureza. Você chegou a adorar a Mãe Terra? Não adorar, mas eu tava assim, amando Na ela. vibe da... É, na vibe Sério? do tomei chá. Enfim. Aí
Eu olhei pro céu e falei A assim gente pro tem meu que fazer um marido. podcast, eu já sei até quem a gente vai convidar pra falar só sobre isso. É. Eu falei assim, amor, você já pensou se Jesus não é esse cara que a religião prega? De que ele que veio para tirar pecado? Às vezes a gente nem tem isso. Será que Jesus não é um cara muito espiritualizado, tipo Buda? Olha, amiga, a blasfêmia. Ô, amiga, eu já pedi tanto perdão pro Senhor. Ele já me perdoou, eu creio. Eu já Sim. fui perdoada. Aí meu marido virou assim pra mim e ele falou assim: na dúvida, você acredita no Jesus da Bíblia? Porque é ele que é pregado aí há milhões de anos, você não vai inventar um Jesus pra você agora, né? E eu calei assim, eu falei, não. Aí eu pensei, nossa, ele nem é da igreja e falou isso pra mim. Abraço, Romário. Você acredita, amiga? Nossa, que ele é cristão, ele é batizado, mas não Sim, frequenta igreja. Amiga, eu não sim. vejo meu marido lendo Bíblia. Aham. Por que você espera isso de uma pessoa que tá firme ali, né? Eu falei, nossa, meu marido nem vai na igreja e falou isso pra mim. E ali o Senhor já começou a ó, tim, 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 Espírito Santo, ó, filha, pelo amor de Deus, volta. Aí, um belo dia, eu lavando louça lá na minha casa, e Jéssica me manda esse vídeo. Aí eu lembro perfeitamente que eu falei assim, falei com a minha voz, eu tava sozinha em casa. Falei, deixa eu ver o que que a Jéssica tá querendo dizer com isso aqui. Com essa cara. Ai, Aí eu fui Deus. escutar essa pregação, porque eu não estava mais escutando pregação. E você não falou nada, você só Só mandou. mandei. Só mandou. E Foi aí que bem você fica direcionada, curiosa mesmo, né? exato. Você foi bem direcionada pelo Espírito Santo mesmo. E aí é uma pregação dele falando sobre, eu não vou lembrar muito bem, mas era sobre cativeiros, Sobre o não ocultismo. sei o que de vínculos com as trevas. Era sobre vínculos com as trevas. Uhum. E ele falando nessa pregação. Amiga, chegou no final dessa pregação, eu tava rendida no chão pedindo perdão pro Senhor. Uau. Por isso que eu falo para as pessoas, não foi igreja, não foi pastor, foi usado um pastor para Aham. ministrar, foi, mas foi dentro da minha casa que os meus olhos foram abertos, sabe? Sim. E ali eu terminei essa pregação, eu tava ajoelhada, juro pra você, eu tava ajoelhada no chão, chorando muito, arrependida e pedindo perdão pro Senhor. Eu nem sabia, assim, como pedir perdão pro Senhor. Eu me Uhum. senti como talvez Eva e Adão que se esconderam de vergonha. Uhum. Eu me senti nua na presença do Senhor. E eu me senti muito mal. Eu fiquei muito arrependida. E o Espírito Santo que gerou esse arrependimento. E aí o Espírito Santo começou a me lembrar todos os lugares que eu fui. Tudo que eu acessei. Caraca. E não só isso, ele começou a me lembrar todos os livramentos que ele me deu. Com a minha incredulidade, com a minha impetuosidade de querer ser Deus, como ele me livrou disso tudo sem eu nem perceber. Aham. Né? Então, as formações que eu tentei fazer e não consegui, ele começou a me lembrar, foi eu que tampei a sua Aham. mente, eu que endureci para livrei. você não aprender mesmo, porque senão, amiga, eu ia estar hoje Aham. falando sobre isso aqui, trazendo, porque eu tenho influência sobre as pessoas, sim, né? Sim, sim. E a gente tem que saber influenciar as pessoas, né? E aí ele me lembrou de um dia que eu fui nessa escola, que eu fui tomar um tal de chá de jurema, que era Jurema? não é o ayahuasca, eu tava pronta para ir pro ayahuasca, mas aí eu fui primeiro para esse jurema. Eu falei, vou pro mais fraco primeiro. Nunca ouvi falar. É um negócio também horrível. Depois você pesquisa, mas é um de planta lá e é tudo consagrado, amiga, é tudo consagrado. E aí na minha cabeça, eu tava assim, vai ser só um chá que eu vou tomar, vou vir embora, porque eu queria ser mais feminina, que eu era muito masculina. E vem aquelas coisas de feminina e masculina. Amiga do céu. E aí eu coloquei na minha cabeça que eu era muito masculina, que eu precisava ser mais feminina. E aí a menina me chamou Mas pra esse tomar chá esse chá. prometia isso? Sim, E pra gente, como que um pra chá vai... exalar a sua feminilidade. E também tinha a questão do engravidar. Você É. vai ser mais feminina, você vai engravidar. Procurando, amiga, fazendo bezerro de ouro, sabe? Aham. Misericórdia, colocando outros ídolos no coração. E, tipo, em nenhum momento eu perguntava pra Deus. Não perguntava. Pelo contrário, você falava e outras pessoas me falavam e eu ficava com raiva. Porque pra mim vocês eram religiosos, né? Aham. E eu peço perdão pra você e por todas as pessoas que eu confrontei com isso, porque eu estava duramente cega. Nossa, Sim. mas eu estava muito cega. E aí, amiga, eu não sei se eu te contei isso, eu acho que não. Mas eu fui tomar esse chá. E na minha cabeça era uma coisa, mas chegando lá foi outra completamente diferente, amiga. Era uma sala, Aham. eles colocaram a imagem de Ogum no centro, assim, na frente da sala, como se fosse um altar. Acenderam velas.
E eu não sei, amiga, se era uma cegueira e ao mesmo tempo uma inocência. Eu não sei. Eu lembro que eu perguntei pra pessoa assim, mas o que, que vai acontecer aqui? Eu falei, porque eu sou cristã, ó. Eu sou cristã, hein? Colocaram a imagem de um determinado santo, não sei se é santo, uma imagem. Tá. Um orixá. Orixá. Colocaram a imagem de um orixá lá. E aí falaram que ia buscar a força dele no momento do ritual, o ritual, né? E aí, beleza. Aí quando começou a tocar um tambor e você tinha que ficar com o olho fechado. E aí eu já comecei a passar mal ali. Aí ofereceram o chá pra você tomar. Era um chá mesmo. Você tomava um gole ali. E aí você ficava alucinado com aquilo. Tipo, as pessoas começavam a Caramba. manifestar ali, a rodar e a gritar. Era tipo um culto. É, era um Não sei se é ritual. culto. É um ritual, um ritual. Isso. Aí, amiga, eu comecei a passar mal. Eu tive dor de cabeça, eu tive tontura, eu não conseguia ficar em pé. Tive diarreia, eu vomitei, tudo. O Espírito Santo me conduziu a sentir tudo isso para eu sair daquela sala. Porque naquela sala as pessoas estavam indo lá, assim, se prostrando diante daquela imagem. Né? E aí eu passando muito mal, graças a Deus eu não fiquei na sala. Mas eu sofri as consequências daquilo, né? Então eu passando mal e as pessoas vinham e falavam assim: ai, tá tudo bem, você tá sendo liberta. Liberta do quê, gente? Pelo amor de Deus. Você tá sendo liberta. É a libertação que tá acontecendo. Por isso você tá passando mal. E as pessoas tentavam me levar pra sala. Eu falava, não vou, eu tô passando mal, eu tô passando mal. E eu só fiquei deitada num sofá lá fora e bateção de tambor lá dentro e um negócio acontecendo lá dentro. E eu assim, amiga, eu tava assim, fora de mim, passando muito mal. E quando acabou, eu melhorei. E o Espírito Santo me lembrou disso. Caramba. Ele me lembrou que foi ele que fez eu passar mal. Porque ninguém passou mal, não, tá? O pessoal ficou tudo lá dentro. Ele me lembrou que foi eu Mas é algo comum? Será? O quê? Passar As mal? pessoas passarem mal? Não sei se é comum. Porque a menina falou pra mim que era uma limpeza que tava passando. Ah, tipo uma limpeza espiritual. Uma limpeza na espiritual. visão deles, Isso, no caso. exatamente. Tá. E aí eu depois fiquei até pensando, mas será que só eu que tava com tanta limpeza assim pra acontecer? Tá pesada. Tava pesada desse jeito? Mas o Espírito Santo que me livrou, amiga. Porque se eu ficasse lá dentro, eu ia tomar de novo. E aí eles começaram a cheirar um negócio lá que eles chamam de rapé. Eu não sei o que que é isso. Rapé? Rapé. E que talvez seja uma planta também. E aí, eu até voltei para a sala num outro momento, que foi quando eu vi as pessoas iam lá e se prostrava diante dele. E aquilo ali eu passava mal de novo. E eu saí lá fora e fiquei só lá fora depois. E o Espírito Santo me lembrou que foi ele que me livrou. Porque talvez se eu tivesse ficado lá dentro, eu teria me prostrado também. Porque eu estava tão cega. Quem falar? Como é que eu vou falar que não? Foi o Espírito Santo que me livrou. Foi Jesus, não foi eu. Eu estava cega. E aí foi isso, né? E aí Jesus começou a me lembrar de todas essas coisas, assim, sabe? E aí eu falei, meu Deus, como é que eu fui buscar tanta coisa lá fora e o Senhor disponível aqui pra mim? Enfim, me arrependi amargamente, renunciei tudo, amiga. Renunciei Renunciou tudo. esse decreto aí também? Renunciei o decreto, renunciei maldição. Falei, Senhor, o Senhor já veio, Jesus já veio, já morreu. Se tem alguma coisa, o Senhor já pagou essa dívida. Entendeu? Eu renunciei tudo, renunciei tudo. E parei com as práticas, porque o arrependimento, você tem que renunciar. Eu ainda estava fazendo mentoria de constelação familiar, estava fazendo processo, falei, mandei mensagem, falei assim, ó, não vou seguir mais, vou continuar te pagando, mas eu não vou seguir mais e tal. Enfim, renunciei tudo e comecei a buscar das coisas concernentes do reino, da cruz, de Jesus, sabe? Comecei a ouvir novamente as pregações e desde então, assim, permaneço. Então, foi o Senhor que desvendou, assim, que tirou a cegueira dos meus olhos e eu vi o quanto eu estava cega e, assim, numa busca incessante de ser Deus, querer ser como Deus. É isso. Como Eva quis ser. Nessa busca exagerada pelo conhecimento, né? E, enfim, engravidei pela terceira vez, perdi de novo. E em cada gestação, o Senhor vai me ensinando alguma coisa. Por mais que venham as perdas. Eu acho que é nas perdas que eu aprendo ainda mais. E recentemente engravidei de novo. E eu não contava. Depois da libertação, né? Depois que Jesus me tirou as escamas dos meus olhos, o Senhor preparou uma médica que me pediu exames que até então ninguém tinha pedido. E aí eu descobri a trombofilia. Tá. Então eu percebi que o Senhor começou a abrir os caminhos para eu também entender o que fisicamente estava atrapalhando, né?
E aí engravidei. Na terceira vez eu não tinha ainda descoberto a trombofilia. E agora nessa gestação mais recente, que foi agora em setembro que eu descobri que eu estava grávida de novo. Uhum. Eu descobri a trombofilia, eu já estava grávida. Aí eu comecei a tomar as injeções. Foi bem recente, bem no começo. Então eu não contava que com essa gestação eu ia perder. Não contava, não Tá. esperava. Eu criei uma expectativa realmente. Estava com Deus, né? E um processo completamente diferente, não buscando atalhos para Deus, não buscando mais em outras fontes. E eu acreditei que ela realmente ia para frente. E aí, agora, em novembro, eu tive o aborto espontâneo de novo, né? Uhum. Perdi de novo. Aí, amiga, como eu não contava que eu ia perder, eu comecei a falar, Senhor, e agora? O que que é isso? 4 já? Sou filha de Deus, sabe? O Senhor me criou para gerar. O que que tá acontecendo? Eu já descobri. Isso é recente. Recente, é. Falei, Senhor, já descobri. Falei, Deus, eu acho que 3 eu aguentei, mas 4 eu não sei se eu aguento não, pai. Tá difícil. Foi uma frustração muito grande, assim. Mas eu nunca deixei de levar para o Senhor o que eu estava sentindo. E sempre, amiga, o Senhor me fortalecendo, assim, naqueles momentos, sabe? E me derramei de novo no chão para o Senhor. E foi aquela coisa de novo. E aí teve um momento que eu falei assim, Deus. Aí eu falei assim, não vou mais aparecer em rede social. Porque nas 3 eu tive coragem de ir falar. Eu falei, mais 4, olha a arrogância, de novo. Falei, 4, Senhor, as pessoas vão me perguntar onde está o seu Deus? Que você engravida e perde. Que Deus é esse que deixa você perder filhos? Né? E aí, sabe? E tipo assim, não é isso. Se a gente for olhar para as mulheres da Bíblia, Abraão, Isaac e Jacó, todas elas não podiam ter filhos. As mulheres deles, né? Umas o marido oraram, outras foi promessa de Deus. Então, Rebeca, Raquel e Ana. Não. Sara, Rebeca e Raquel. Não sei se é Raquel e Rebeca, não sei qual é a sequência, mas as 3, Rebeca é a última. elas não podiam ter filhos. Não, Nenhuma de delas. Isaac, né? Rebeca é de Isaac. Rebeca é de Isaac. Abraão, Isaac e Jacó. Rebeca e depois Raquel, né? Uhum. Nenhuma delas podia ter filhos. E depois tiveram, mas elas tiveram que passar por um processo, né? E aí o Senhor começou a ministrar assim no meu coração. Eu não tô nem um pouco preocupado com o que as pessoas vão pensar sobre mim. Eu sou Deus sobre todas as coisas. A hora que eu quiser fazer, eu faço. A hora que eu não quiser fazer, eu não faço. E eu falei, amém, Senhor. Se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor não fizer, o Senhor é Deus também. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor em todas as coisas. Em todas as coisas, né? E todo esse processo, amiga, de engravida, perde, foram tantas curas que assim, eu comecei, um certo momento, a ficar com raiva de mulher grávida. Caramba. Nesse processo, assim, você engravidou, eu fiquei com Putz, raiva de ficou com raiva de mim você. também. De novo. Eu tive uma prima que engravidou logo em seguida da minha primeira perda. Eu não queria sentir raiva, mas eu sentia. Sim. Era uma ferida, né? Eu vi gente que não podia ter filho, ter filho. Eu vi gente que já tinha filho, ter filho. Eu vi gente que não queria ter filho, engravidar e ter filho. E tudo assim, o Senhor colocava tudo perto de mim. E eu falava, meu Deus do céu, mas o que é isso, pai? É uma tortura o que o Senhor está fazendo comigo. E aí teve um momento que eu não queria sair de casa. Eu falei, não vou mais sair, eu não vou mais na casa de seu ninguém, eu não quero mais saber de ver mulher grávida, eu não quero mais saber de chá de bebê, eu não quero mais saber de ver criança na minha frente. Caramba. Foi uma amargura que levantou no meu coração. E o Senhor me curou. Sabe por que eu sei que o Senhor me curou? Porque semana passada, depois que eu voltei pro Instagram, porque eu não queria voltar, porque eu falei, ó a minha arrogância, né? Nossa, eu vou. As pessoas vão achar que meu Deus é o quê, né? Que ele tá me fazendo perder. Olha a arrogância, né? E o Senhor falou, e eu entendi, amém, Senhor, tem que contar a minha história, né? Isso faz parte do processo e meu milagre vai chegar, não importa quando, eu sei que ele vai chegar. Sim. Na semana passada, uma moça me mandou mensagem e ela contando a história dela, que ela também perdeu. E toda vez que eu compartilho sobre isso nas redes sociais, mulheres vêm conversar comigo para falar que passaram pelo mesmo e como que elas passaram e como elas ficaram. E aí a menina me mandou mensagem e ela falou assim, eu também descobri a trombofilia e tal. E aí ela falou assim, e agora eu tô grávida, eu não contei pra ninguém ainda, mas eu tô contando com você, pra você. Eu chorei. Eu chorei de alegria. Uau. Chorei de alegria. E foi um choro que veio do nada. E naquele momento eu soube, o Senhor me curou disso. O Senhor me curou. Porque eu não suportava ver as pessoas falando que estava grávida mais.
né? É. Porque igual eu me sentia incapaz, eu falava, Deus, porque elas e eu não. O que que tem de errado comigo? Eu ficava falando, Deus, o que que falta pra mim? O que que tem de errado comigo? Eu quero tanto ter minha família. E por que que o Senhor não tá permitindo? E aí eu ficava com essa amargura das mulheres e o Senhor me curou. Então, quero pedir perdão para todas as mulheres que engravidaram Tá bom, eu recebi de seu um perdão ano. de novo. É 70 vezes 7. Eu tenho muito perdão para você liberar aí. Isso. Tá Para liberado. todas as mulheres que engravidaram no período de um ano para cá, que eu soube, que eu fiquei com raiva, assim. Não é raiva, mas eu não queria Sim. saber. Aham. Eu não queria saber, eu não queria. Eu não conseguia ficar feliz. Mas eu já passei por isso também, não com gravidez, mas quando eu estava em depressão, eu não podia ver as pessoas cantando feliz, assim, que eu falava, tipo, bom dia. Bom dia o quê? O que é bom? O que tem de Sim. bom? Sabe, mais ou menos Sim, assim. sim. Então eu super te entendo. Fica- É uma coisa da carne, né? E é só o Senhor procurar, como eu soube recentemente que ele me curou disso, e vocês podem falar pra mim que tá grávida de 10, que eu vou me alegrar com vocês, sabe? Mas, olha, e eu falo pra você, amiga, eu não sei como que as pessoas conseguem passar por isso sem Deus. Não dá. Fala, não tem como. E de fato não tem como, porque as pessoas que passaram por isso sem Deus, umas compartilham comigo que entraram em depressão, quiseram tirar sua vida, casamento acabou. O tanto de divórcio que tem quando a mulher perde um filho, você não tá entendendo. É demais. Caramba. Por quê? A mulher perde, ela começa a se sentir insuficiente, incapaz, aí ela começa a culpar o marido. E o marido não sabe como lidar. E aí se separam. Tem muito divórcio depois de perda. Depois você pesquisar até tem pesquisa sobre isso. E eu fui Aham. pesquisar depois que eu comecei a perceber um padrão. Ai, depois meu casamento acabou. Depois meu casamento. Falei, Caramba. gente. Então, só com o Senhor para passar por isso. Porque como que eu e o meu marido estamos cada vez mais fortes a cada perda, né? E eu falo assim que cada perda foi uma cura que o Senhor me entregou em alguma parte da minha vida. Aham. Porque antes eu buscava fora, hoje eu só busco nele. Aham. Tinha muita amargura no meu coração e eu creio pela fé e em nome de Jesus que ele me curou dessa amargura de ver mulheres grávidas, de não conseguir me alegrar com os filhos das pessoas. E eu sou apaixonada por criança. Mas sempre foi assim? Não. Foi Não. só nesse Foi nesse processo. período. Aham. Porque eu tava na minha dor, né? Sim. Então, é igual você falou, você tá na sua dor e vem uma pessoa falar da felicidade, escancarar a felicidade dela pra você, Aham. que você quer essa felicidade, mas você não consegue, é normal, é da nossa natureza carnal, né? Sim. Sentir assim, mas o Senhor, ele pode curar todas as coisas, né? E eu falo assim, eu falo pra você assim eu não sei, amiga, quantas vezes mais eu vou engravidar, eu não sei quantos filhos eu vou ter, eu já tenho 4, né? Sim. Com o Senhor, estão lá na eternidade, né? Então, não sei quantas vezes mais eu vou engravidar, não sei se será necessário perder mais filhos, mas eu aprendi uma coisa: se eu tiver com Deus, eu posso perder quantos tiver que ser necessário, se for da vontade dele. Porque eu não consigo me ver tendo filhos sem Deus. Sim. Vale mais pra mim, assim, tudo o que eu passei, mas estar com Deus, do que ter tido um filho e estar sem ele. Ser uma mãe inconsequente, uma mãe que não cuida, uma mãe que não leva o reino para essa criança, né? Que não se preocupa com a saúde emocional dos seus filhos, Uhum. né? Então, assim, ó, eu me alegro muito no Senhor. E esses dias me perguntaram: como é que você tem fé depois de passar por tudo isso, sabe? Ele já me deu tudo. Sim. Eu já tenho a eternidade garantida para mim. O que eu passo aqui nessa terra é por um breve período de tempo, Uhum. assim, só. E são coisas naturais da vida que você tem que passar, e essas coisas elas não são para te afastar de Deus, Sim. são para te aproximar dele, sabe? E é em Tiago que fala, né? Alegrai-vos nas tribulações, porque elas produzem um peso de glória, de perseverança, alguma coisa Pra assim. falar a verdade, eu não sei. Acho que é Tiago, primeira Tiago, que tá em primeiro livro de Tiago está escrito. É até famosa essa passagem, que é para você se alegrar nas tribulações, que elas produzem um eterno peso de glória. Por que um eterno peso de glória? Porque você vai saciar o seu vazio, a sua fome, nele, Uhum. em Deus. E quanto mais você está próximo dele, a vida eterna não é só depois que a gente vai. A vida abundante não é na eternidade, é aqui, Sim. né? E a vida abundante não é sobre dinheiro. A vida abundante é Uhum. tipo, pô,
O mundo tá desabando lá fora, mas eu tô com Deus, Jesus tá no meu barco, eu tô em paz. Sim. Então eu tô em paz. Ah, foram 4 perdas, amém. Se foi assim que o Senhor quis, amém. Se ele tiver que me ensinar mais alguma coisa, amém também. Tudo é para a Uhum. glória dele e isso serve de testemunho para todas assim que não sabem como passar. É só em Deus que você consegue ficar firme e forte, que você consegue manter um casamento, que você consegue manter a fé. Você não, porque quem dá a fé é Deus, né? A fé é um dom de Deus, né? Sim. Ele te dá a fé, não sou eu que tenho fé. Ele que me dá, ele que cresce, né? E assim, buscar preencher o nosso vazio no Senhor, Sim. né? E cada filho que vai é um buraco que fica dentro de você. Fica um buraco bem grande dentro de você. Então não existe qualquer outra fonte que não seja Jesus para saciar a nossa sede. Ele mesmo falou: "Eu sou o pão vivo que desceu do céu". Ele falou para a mulher samaritana: "A água que eu tenho para te dar, você não vai ter mais sede". Uhum. Então não tem porquê a gente buscar em outras fontes, porque ele é o espírito da verdade. Sim. Ele é quem sacia a nossa fome e a nossa sede a tal ponto que a gente não precisa de mais nada e não Uhum. importa o que você tenha que passar, se você tiver com ele, você tem tudo. Exato. E o nosso alvo é a eternidade. Depois daqui, vamos viver uma vida sem nada disso aqui. Uhum. E isso é o nosso alvo, é isso que a gente tem que olhar e vamos firme. E eu creio que eu vou contar um milagre um dia, né? Eu creio que você vai voltar aqui para contar esse milagre. Amém. Eu creio também. E tudo foi necessário, amiga. Tudo, 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 tudo. Eu não reclamo de nada. E eu falo assim, se não fossem as perdas dos bebês, eu não estaria aqui. Eu não estaria com Deus. Talvez eu estava lá perdida, lá e cada vez mais fundo lá. Já pensou se Deus tivesse me dado um filho, amiga? Eu fico pensando, pai, se o Senhor tivesse me dado uma criança, eu estava dando glória para outras fontes, eu estava ensinando outras coisas para essa criança, eu não estava ensinando ele os caminhos do Senhor. Então foi necessário. Como é que eu vou falar que eu estou triste ou reclamar com Deus? Porque tudo foi necessário para ele me trazer de volta. E ele me trouxe. Eu vi a mão de Deus, amiga, me trazendo de volta. Sem eu querer, sem eu pensar. Que eu achei que eu estava perto de Deus, mas eu não estava. Uhum. Mas sem eu mover uma palha por um link que você me mandou, que eu fui escutar com muita amargura no coração, e aquilo descortinou os meus olhos, e o Senhor me trouxe e me traz cada vez mais para perto dele. Então, tudo foi necessário para eu ficar pertinho dele. E de tanto tempo estudando, tentando estudar sobre isso, eu entendi sobre paternidade em oração. Eu compreendi o amor de Deus em oração. Não foi estudando nada que eu descobri identidade, que Uhum. eu entendi sobre a paternidade, porque eu não tive referência de pai. Uhum. Então, para mim, Deus era um cara muito distante, que eu só podia contar com ele no momento difícil. No momento Uhum. difícil, eu tinha certeza que eu sabia que eu ia contar com ele. Mas e no momento feliz? E quando eu tenho alguma dúvida? E não, Sim. até para emagrecer agora, amiga, eu tô contando com o Espírito Santo. Eu falo, Senhor, ó, segura aqui essa vontade de comer doce. Meu Deus, mata essa carne aqui, Senhor, pelo amor de Deus, para eu não ceder às vontades da minha carne e eu conseguir seguir firme nisso aqui, porque, amiga, também emagrecimento é algo que o Senhor é um negócio muito forte na minha vida. Sério. Ali, a gente tem a Gabi ali, ó. Ela tá aqui assistindo, vocês não estão vendo, mas a Gabi tá aqui. A Gabi, amiga, é autoridade sobre isso aí, ó. Então, nossa, é uma área assim que o Senhor tá tratando, tá? Ele tá tratando na minha vida e na palavra, tá? Na palavra. Então, para tudo Cristo. Para tudo, tudo ele. Nada Sim. fora dele, nada fora dele. Legal. Show. Sim. Sim. Ô, amiga, eu até fui estudar. Lembra que eu fui estudar sobre Sim, eu emagrecimento? lembro. Eu me formei nesse trem. Ah, E não adiantou. Quando eu tava lá, sofrendo luto, nas minhas mergulhada lá nos minhas dor, a comida era o que me dava um pouquinho de prazer. aham. Entende? Então, é só a palavra que cura. E eu aprendi, amiga. Ó, eu tô com ansiedade. Senhor, socorro. Eu tô com ansiedade, Senhor. Por que isso aqui tá levantando? Espírito Santo, me ajuda. Você fala pra ele, ele já te alivia na hora, amiga. Não dá, não precisa. Com Cristo você não tem ansiedade, não tem depressão. Ai, você tá falando, porque não tem. Não tem. Com Cristo você não tem ansiedade, não tem depressão, não tem obesidade. Tudo é fit
gente. Você vai se livrar da glutonaria, você vai se livrar da glutonaria, porque você tá tentando preencher esse vazio com comida e o vazio você só preenche com o Espírito Santo. Então, entende que foi tudo necessário? Aham. O Senhor tá me levando por um caminho de bênção, eu creio. Em nome de Show. Jesus. Legal. E pra gente encerrar esse testemunho, né? Que eu tenho certeza que vai alcançar o coração de muita gente. Amém. Se você pudesse deixar uma frase, assim, no outdoor, para várias pessoas acessarem, lerem, para 8 bilhões de pessoas desse mundo acessar, qual frase você deixaria para elas? Nossa, amiga, que difícil. Vou lá uma frase assim. Acho que é resumindo tudo que eu falei aqui. Você pode ter muitas bênçãos sem Deus. Sim, você pode. Você pode atrair muitas coisas para sua vida, prosperidade sem Deus, mas você sempre vai sentir um vazio na sua alma que você vai querer buscar preencher de tantas maneiras e nunca vai conseguir. E você pode escolher o caminho de ficar na presença do Senhor, de ter Deus na sua vida. E mesmo que você sofra algumas percas, e mesmo que você perca algumas coisas que aos seus olhos você acha injusto ou que talvez você não queria ter perdido, se você tiver Deus, você tem tudo. Se você tiver Deus, mesmo na perca, você tem tudo. Porque Ele é o pão vivo que desceu do céu e Ele é quem nos sacia. Eu acho que o recado é esse, amiga. Não tem outra fonte para mim mais. É só Jesus, só Jesus. E com Ele eu tenho tudo. Não me falta nada. Tá vivendo o primeiro amor. O primeiro amor. Tá vivendo o A primeiro amor. paternidade, eu tô Até o jeito entendendo. que você fala muda é. o seu olhar. Assim. Assim, Ele é o meu pai, de verdade, sabe? E um pai, eu costumo, esses dias eu tava pensando, eu fico imaginando as pessoas que tiveram um pai bom, um pai presente, um pai que era provedor, que passava segurança. Mesmo que esse pai tenha sido tão bom, o nosso pai, Deus, Infinitamente ele é melhor. infinitamente muito melhor que esse pai terreno. Óbvio que é importante ter um pai Sim. presente na terra, né? Mas ele tem me saciado assim de tantas formas e me mostrado que a paternidade dele é tão presente que eu não precisava ter ido buscar em outros lugares, mas eu fui porque foi necessário. Mas ele tá me preenchendo, amiga, assim, a ponto de, cara, filha, tô aqui pra você pra tudo, meu amor. Pra tudo, meu amor. Eu morri por você, sabe? Eu fico pensando assim, Jesus, ele não queria ir pra cruz, né? Ele chorou sangue, ele foi para fazer a vontade do Pai, né? O próprio Deus se encarnou como filho, né? Veio como filho, e o amor dele foi tão grande por nós que ele teve que passar por esse sofrimento. E o sacrifício de cruz dele foi suficiente para pagar nossas dívidas. Tá, mas você acredita, vamos lá, pra gente encerrar, né? Porque já deu nosso tempo. Mas você acredita que as maldições, elas existem? Existem. Ah, tá. Existem. Porque existem várias linhas de raciocínio, né? Jesus pagou tudo, mas a gente precisa ressignificar tudo no mundo espiritual. Sim, existem. E o que o Senhor tem me... Porque assim, eu tô muito cabreira hoje com o ensino, né? Mas o que caiu no meu coração, assim, que condiz com a palavra, é você renunciar essas maldições, você pedir perdão, se arrepender, pedir perdão, renunciar, levar para a cruz de Cristo, porque Ele é quem paga dívidas. Muitas vezes a gente fica aqui querendo pagar nossas próprias dívidas ou as dívidas que fizeram em nós. Sim. Mas só Jesus pode pagar a dívida, a gente não tem capacidade alguma de pagar. Na verdade, não precisa pagar nada, já tá tudo pago. Exatamente, já tá tudo pago. Exatamente. Mas a gente precisa levar para Ele. Sim. Né? Precisa desse movimento no mundo espiritual, porque foi feito o movimento inicial, a gente precisa encerrar isso na cruz. Sim. Né? Não com as nossas próprias mãos, não com falsos ensinos, não em outras fontes. Só Jesus mesmo. É isso. Show. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Depois vocês comentem aí quais temas vocês querem ver por aqui, né? E um beijo no coração de vocês. Compartilha esse vídeo com outras pessoas e até quarta-feira que vem. Beijo grande no seu coração. Tchau. Beijo. Tchau.